Então, agradecer, né, a todas e todos vocês que nos convidaram para participar aqui do programa Informação ao Desnudo, né? Especialmente ao comandante Ibiapino, fazer uma saudação especial ao vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, Said Marcos Tenório, que está presente conosco, e ele é o autor do livro Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência. Eu sou André Frege, eu sou filho da diáspora palestina. Meu pai e minha mãe nasceram em Belém, no período em que a Palestina estava dominada pelo imperialismo britânico. E como filho da diáspora palestina, a gente carrega essa palestinidade, que a gente pode dizer assim, ao longo de toda a nossa vida. Em Recife, nós temos a segunda maior comunidade palestina do Brasil. A maior é São Paulo, no Rio Grande do Sul, na verdade, e aqui em Recife é a segunda maior comunidade. Afora eu participar da comunidade palestina do Recife, nós temos aqui um coletivo, a Aliança Palestina Recife, que é um movimento que nasceu em 2014, num dos massacres do Estado terrorista de Israel na faixa de Gaza, e pessoas solidárias resolveram se juntar para cobrar o fim da ocupação militar, o estabelecimento do Estado palestino e denunciar os crimes de guerra, os crimes de lesa humanidade cometidos pelo Estado terrorista de Israel. E aí, antes de falar dessa questão internacional e reafirmar que aqui no Brasil nós cobramos insistentemente que o governo Lula rompa todas as relações diplomáticas, comerciais, né, acadêmicas com o Estado de Israel, a gente queria só fazer pontuar algumas questões, trazendo um pouco do que o doutor Eman lá em 48, mas é bom que a gente contextualize que o surgimento do sionismo a síntese do início desse sofrimento do povo palestino, do martírio do povo palestino, porque o sionismo é um movimento colonial, um movimento racista, um movimento supremacista que, na sua origem, já propunha se criar um lar nacional para um povo judeu, entre aspas, no território palestino, onde já viviam os povos nativos da Palestina. E no final da Primeira Guerra Mundial, a Palestina, sob o futuro domínio da Inglaterra, ela passa a ser ocupada, né? Passa a viver sob o mandato britânico. É nesse período que meu pai e minha mãe nascem, né? E minha mãe, ela, mesmo idosa, mesmo assim com Alzheimer, ela nunca deixou de trazer à memória isso que o doutor Ayman falou, que foi o início da Nakba, a catástrofe palestina, porque ela jamais deixou de relatar os massacres que as milícias sionistas, lá no início dessa autoproclamação de Israel como Estado, que é bom frisar que a partilha que a ONU propunha era apenas indicava que a Palestina seria dividida, mas não determinava. E aí as milícias sionistas apoiadas, né, por países imperialistas, elas iniciaram esse processo de limpeza étnica na Palestina. Por sinal, o livro do escritor israelense Ilan Bapé, A Limpeza Étnica da Palestina, desnuda justamente todo esse plano, o plano Dalet, né, de extermínio do povo palestino, de dizimação do povo palestino. E minha mãe falava justamente de como essas milícias começaram a fazer o terror e as memórias dela traziam a história da vila de Der Yassin,
uma das 531 vilas, né, vilarejos, enfim, citados por Dr. Ayman, que foi o início desse processo de expulsão do povo palestino de suas terras, do seu território original, para que um povo estrangeiro, eurojudeus e eurojudias, pudessem ocupar esse território. E aí, quando a gente cita eurojudeus e eurojudias, a gente também precisa sempre lembrar que uma parcela considerável de judeus e judias no mundo inteiro se posicionam contra o Estado genocida de Israel. São contra justamente o sionismo, como eu disse, essa doutrina racista, supremacista, que intenciona dizimar, eliminar o povo palestino. E aqui, passando mais adiante em relação a isso, a gente também gostaria de pontuar que, às vezes, a mídia posiciona o Benjamin Netanyahu como líder da extrema-direita israelense, que seria o responsável pela situação que ocorre da Palestina, por esses crimes de lesa humanidade, né, esses crimes de guerra que são cometidos diariamente. Mas a gente precisa também entender que as próprias pesquisas mostram que a população israelense apoia o massacre, apoia o genocídio, apoia a limpeza étnica da Palestina. Porque essas doutrinas fascistas, porque o sionismo é uma doutrina, aliás, que possivelmente superou o nazismo da Segunda Guerra Mundial, a gente só vai conseguir confirmar isso quando se afastar um pouco do tempo mais à frente e fazer os estudos científicos, mas as evidências mostram que o que Israel promove na Palestina, né, tanto a faixa de Gaza como a Cisjordânia, há 77 anos, conceitua algo que já supera o nazismo. Então, essas massas israelo-nazis sionistas, elas apoiam essa política, essa necropolítica promovida pelo governo, qualquer que seja. Hoje é um governo de direita, mas na época dos trabalhistas também toda a implementação desse processo de expulsão de palestinos, né, de eliminação do povo palestino, ele já vem sendo implementado. Só fazer um parênteses para que as pessoas que nos acompanham saibam, agora, há cerca de 1 hora, os soldados israelenses interceptaram mais um navio, mais uma embarcação da Flotilha da Liberdade que seguia para levar ajuda humanitária para Gaza. O Randala foi interceptado, 21 ativistas, né? Mais um crime de guerra, mais uma atitude ilegal. E em junho, né, no início de junho, tinha um ativista brasileiro no Madlin, que foi outro barco da flotilha, que foi interceptado. O ativista brasileiro ficou preso, né? A Greta Thunberg, né, a ativista ambiental, também estava naquela embarcação. E aí se sucede esses crimes, e como já foi muito bem colocado aqui, com o mundo em silêncio, com o mundo sem agir concretamente. O povo palestino ele já está cansado do que a gente chama notinhas de repúdio, declarações da ONU e de lideranças do mundo inteiro condenando as ações. É preciso que sejam adotadas medidas práticas. É preciso que o Estado terrorista de Israel sofra sanções, embargos econômicos, todas essas medidas para que seja interrompida essa carnificina, esse massacre que acontece desde 7 de outubro de 2023 na faixa de Gaza. E antes de finalizar, porque, obviamente, assim como eu falo em português, talvez não seja tão claro para toda a audiência, né? Eu queria apresentar para todas e todos vocês o nosso companheiro Said Marcos Tenório, historiador, não vice-presidente do IBRASPAL, Instituto Brasil-Palestina, que é uma das vozes
mais ativas aqui no Brasil em defesa da causa, né? Ele também professa o islamismo, né? O Islã, e ele é autor do que a gente considera, na língua portuguesa, o livro mais abrangente sobre a questão palestina. Vou repetir o livro, né? Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência. E aí a gente, com essa indicação e reafirmando nossa posição de cobrar dos governos, na verdade, exigir que haja uma mudança, uma reformulação na governança global, porque do jeito que funciona hoje a ONU, não adianta os países condenarem, exigirem um cessar-fogo, se dentro da ONU existe um Conselho de Segurança que um país apenas, o financiador do terrorismo israelense, o imperialismo estadunidense, com o poder de veto, impede que, ao menos, o cessar-fogo aconteça. Porque, além de cessar-fogo, além de entrada de ajuda humanitária, a nossa luta é pela liberdade do povo palestino, pelo estabelecimento de um Estado palestino soberano, laico, independente. E é essa a nossa, o nosso desejo, é essa a nossa luta, é essa a nossa causa de vida, que a gente agradece quando é possível aqui, através do programa de vocês, a gente romper um outro genocídio que vem acontecendo desde 7 de outubro de 2023, que é o genocídio midiático, porque as vozes palestinas, elas são silenciadas. Ocorre um processo de silenciamento, de apagamento da causa palestina, do povo palestino. E contra isso nós continuaremos lutando, e como diria o grande líder Yasser Arafat, a justiça da causa determina o direito da nossa luta. Somos rebeldes e a nossa causa é a liberdade. Então, a gente agradece e fica à disposição. Muito obrigado.